O casal recém-casado, Tom e Jill, tinha acabado de se mudar para uma nova casa presenteada pela mãe de Tom. Os dois estavam conversando e comendo quando de repente ouviram um baque vindo do porão. Eles desceram ao porão e ficaram totalmente confusos quando um cachorro surgiu do nada. No entanto, ficaram felizes por agora terem um cachorro, que Jill batizou de Unagi. Eles reformaram a nova casa com a ajuda do amigo de Tom, Jason. E à noite, fizeram uma pequena festa de inauguração da casa com Jason e sua namorada. Enquanto conversavam sobre sua infância, Tom mencionou os desenhos de Jill. Neles ela e um personagem inventado que ela chamava de Pretzel Jack, que era inspirado em um contorcionista. No dia seguinte, Jill estava caminhando pela loja quando viu Tom conversando com uma mulher. Quando voltaram para casa, ela perguntou a Tom quem era a mulher. Tom respondeu que ela se chamava Sarah e que ele havia reformado o quarto principal dela e de seu marido. Jill, porém, ainda estava desconfiada. Ela perguntou se Tom havia dormido com a mulher, e Tom ficou na defensiva, dizendo a Jill que não a trairia como o pai dela traiu sua mãe. Os dois se reconciliaram naquela noite. Enquanto dormiam, Jill teve um pesadelo. No dia seguinte, Tom e Jill viram uma porta azul no porão e ficaram assustados, pois não havia uma porta lá antes. Tom ligou para Jason, e eles tentaram abrir a porta, mas sem sucesso. Sem outra opção, Jason usou uma espingarda para quebrar a maçaneta, e os três abriram a porta apenas para ver outra porta no outro extremo do corredor. A porta tinha uma única impressão de mão, assim como a primeira também estava trancada. Durante dias, tentaram de tudo para abrir a porta, mas ela permaneceu trancada. Um dia, Jill visitou o terapeuta que frequentava há algum tempo, dizendo a ele que se sentia insegura por causa da porta em sua casa e que não confiava em Tom, que obviamente estava escondendo algo dela. À noite, Jill pegou Tom visitando outra mulher e voltou para casa para descer ao porão. Ela pressionou a palma da mão contra a impressão e a porta se abriu. Ela entrou quando, de repente, sua lanterna apagou, fazendo com que ela não visse alguém passando à sua frente. Quando ela finalmente conseguiu ligar a lanterna novamente, viu um homem parado no canto da sala. O homem de repente correu em sua direção e para fora da porta, e ela chamou a polícia. Os policiais disseram que deve ter sido uma invasão, mas Jill lhes disse que o intruso já estava dentro de casa. Tom perguntou aos policiais se eles poderiam deixar alguém vigiando a casa do lado exterior durante a noite. No dia seguinte, Jill ligou para Sarah, que disse a ela para dizer a Tom para se afastar dela ou ela iria pedir uma ordem de restrição contra ele. Desconfiada, Jill visitou Jason para perguntar se ele sabia de algo sobre Tom e Sarah, mas Jason apenas disse a ela que não havia nada acontecendo. Quando Jill insistiu em perguntar sobre o relacionamento de Tom e Sarah, Jason começou a gasligar ela. Enquanto discutiam, não notaram que o homem do porão também estava lá, parado ocioso antes de atacar Jason e assassiná-lo. Chocada, Jill não foi capaz de fazer nada além de gritar para o homem parar. O homem começou a se contorcer e fazer truques antes de sair. O caso estava sendo investigado e 2 detetives interrogaram Jill. A detetive mulher acha que Jill sabe quem é o assassino mascarado, porque ele matou Jason, mas não fez mal algum a Jill. Depois disso, Jill foi para o porão e procurou por seus desenhos de Pretzel Jack. Durante dias, ela ficou pensando no homem mascarado até que se lembrou de algo. Ela visitou sua antiga casa e esperou o novo proprietário sair para entrar sorrateiramente e ir até seu quarto antigo. Ela se ajoelhou no armário e quebrou a parede fina que cobria uma pequena porta exatamente igual à do porão de sua nova casa. Ela abriu a porta e viu uma figura humana com uma máscara. De volta à sua casa, ela estava vestindo roupas quando viu o homem mascarado olhando para ela através da fresta da porta do banheiro. Quando Tom verificou dentro do banheiro, o homem havia sumido. Ela visitou seu terapeuta novamente, dizendo a ele que Pretzel Jack havia se tornado real, mas o terapeuta não acreditou nela e começou a apresentar razões para ela pensar que o homem mascarado era Pretzel Jack. As luzes começaram a piscar assim que Jill ficou agitada. Então parou quando Jill saiu. Jill decidiu se abrir para seu vizinho, Ian, que a ouviu sem julgamentos. Quando 2 perceberam que o homem mascarado, que Jill acredita ser realmente o Pretzel Jack, matou Jason porque ela estava com raiva dele, os 2 rapidamente voltaram ao terapeuta de Jill, com quem ela havia brigado mais cedo naquele dia. Quando viram que o terapeuta ainda estava vivo, os 2 saíram novamente. Enquanto isso, Tom visitou a mulher misteriosa novamente. Acontece que a mulher é uma terapeuta não convencional que está ajudando Tom a esquecer todos os seus problemas através da meditação flutuante. Sem ele saber, estava sendo observado pelo terapeuta. Jill estava sozinha em casa quando o laptop de Tom tocou, indicando que ele havia recebido uma chamada. Era Sarah, que ameaçava Tom para que se afastasse dela e de sua família.
Jill pôde ouvir um bebê chorando ao fundo, e ela percebeu que Sarah e Tom devem ter tido um filho juntos. Enfurecida, Jill sem querer provocou Pretzel Jack a atacar Tom. Pretzel Jack inicialmente ignorou a terapeuta de Tom, pois ela não era seu alvo, mas a mulher o viu e atirou nele, fazendo com que Pretzel Jack a atacasse. Depois de terminar com a mulher, Pretzel Jack foi até onde Tom estava e tentou matá-lo. Tom conseguiu escapar, mas foi imobilizado e esfaqueado no peito por Pretzel Jack. A mulher ferida viu Tom lutando e atirou em Pretzel Jack uma última vez antes de morrer. Tom entrou em seu carro, e quando Pretzel Jack o alcançou, ele imediatamente deu ré, apenas para colidir com outro carro. Pretzel Jack viu o que aconteceu e foi embora enquanto Tom era levado para o hospital. Depois de ouvir sobre o acontecido, Ian levou Jill, preocupada, para o hospital. No quarto de Tom, Jill perguntou ao marido por que ele não lhe contou sobre estar fazendo terapia. Tom não respondeu, e os dois detetives vieram interrogá-los novamente. Eles mostraram as filmagens de Pretzel Jack atacando Tom, e Tom mencionou os desenhos de Jill de Pretzel Jack, afirmando que o homem deve ter se feito parecer com Pretzel Jack quando viu os desenhos de Jill no porão. Os detetives se perguntaram por que Pretzel Jack matou Jason, tentou matar Tom, mas nunca fez nada que pudesse potencialmente machucar Jill. Tom e Jill voltaram para casa, e esta contou a verdade sobre Pretzel Jack ao marido. Ela afirmou que Pretzel Jack só queria protegê-la de qualquer coisa dolorosa e admitiu que Pretzel Jack se tornou real pela primeira vez quando seu pai foi embora. Ela então mostrou a ele o corpo de Pretzel Jack daquela época, mas Tom estava com dificuldade em acreditar. Ele perguntou por que Pretzel Jack estava com raiva dele, e Jill exigiu que ele contasse a verdade sobre o bebê. Tom finalmente admitiu que Sarah era sua ex, com quem ele descobriu que estava grávida quando já estava com Jill. O marido de Sarah acha que o bebê é dele, mas Tom tem certeza de que é o pai verdadeiro do bebê. Jill ficou furiosa porque Tom mentiu para ela todo esse tempo, e os dois começaram a discutir. Simultaneamente, Pretzel Jack deve ter sentido a raiva de Jill e foi para a casa do casal, apenas para ver Tom e Jill saindo. Tom e Jill foram ao terapeuta dela para fazer terapia de casal. Jill disse aos dois homens que Pretzel Jack não era apenas uma ilusão e que ele era real, mas os homens ainda se recusaram a acreditar nela. Jill ficou furiosa com a forma como a tratavam como se ela fosse uma criança com um amigo imaginário, e quando ouviram um baque alto do lado de fora da sala, Jill disse a Tom que ela não era louca. Quando o terapeuta se levantou para falar com quem ele assumiu ser o zelador do lado de fora, Jill e Tom tentaram detê-lo, e Jill disse que era Pretzel Jack. O terapeuta não ouviu e ainda saiu da sala, onde viram um zelador limpando. Então ouviram um som vindo da janela e viram Pretzel Jack rastejando para dentro. Jill e Tom assistiram enquanto Pretzel Jack matava o terapeuta, e eles correram para fora para ver o carro de Ian. Eles entraram no carro de Ian e fugiram, com Pretzel Jack correndo atrás deles. Chegando à casa de Ian, este lhes contou sobre como controla suas próprias criações. Assim como Jill com Pretzel Jack, Ian também tem seu próprio amigo imaginário que chama de Talboy. Mas ao contrário de Jill, Ian já aceitou sua capacidade de tornar seus amigos imaginários reais e sabe como controlar suas criações. Tom disse a ele para criar um lobisomem, enquanto Jill disse para criar um gato. Ian então criou um Likoi, que é um gato lobisomem. Ian aconselha Jill a aprender a controlar Pretzel Jack, e para isso, Jill precisa se machucar primeiro para poder encontrar Pretzel Jack. Depois disso, eles foram para o porão. E para tirar as emoções de Jill, Tom relutantemente admitiu que ele tinha feito às escondidas de Jill. Antes de Jill e Tom se tornarem amantes, Tom teve um caso com Sarah, que era casada. Quando Sarah engravidou, Tom sabia que a criança era seu filho e queria ser pai da criança, mesmo que não amasse Sarah daquela maneira. Tom também admite que não sabia se queria ter um filho com Jill porque temia que Jill fosse exatamente como seu pai e não fosse uma boa mãe. Então Tom saiu, sem perceber que Pretzel Jack já estava no corredor depois de ser convocado pela dor emocional de Jill. Pretzel Jack passou correndo por Tom e se aproximou de Jill, que estava encantada com a visão de Pretzel Jack. Sentindo-se estranhamente segura, Jill abraça Pretzel Jack, que abraça sua criadora de volta. Tudo estava indo bem até que Sarah visitou sua casa e Jill a viu conversando com Tom. Jill ficou com raiva e Pretzel Jack atacou Tom e Sarah. Pretzel Jack conseguiu esfaquear a perna de Sarah antes que Tom e Sarah fugissem. Quando chegaram à sala de equipamentos, Tom soube que Sarah só havia visitado para dizer a ele que fez um teste de DNA e descobriu que a criança não era filha de Tom. Tom deixou Sarah em uma sala por um tempo para mantê-la segura e saiu sozinho. Pretzel Jack o viu e começou a persegui-lo até que chegaram a uma área de piscina, onde Pretzel Jack tentou afogar Tom. Jill viu o que estava acontecendo e entrou em pânico. Ian então a acalmou e a ajudou a controlar Pretzel Jack.
Assim que conseguiu controlar Pretzel Jack, ela decidiu destruí-lo, que explodiu debaixo d'água. Depois do acontecido, Sarah foi levada para o hospital, onde conversou a sós com Gil. Tom só continuou incomodando Sarah, não porque estivesse apaixonado por ela, mas porque queria ser pai do filho que ele assumiu ser seu. Enquanto Sarah e Gil conversavam, os dois homens esperavam do lado de fora da sala. Gil decidiu vaguear e esbarrou nos detetives. Sem que ele soubesse, Gil terminou de falar com Sarah. Ian a levou para um lugar que só ele conhecia, dizendo que queria ajudar Gil a controlar suas habilidades. Quando Gil adormeceu, Ian pegou o telefone de Gil e viu todas as mensagens do pai dela pedindo para se encontrarem em um motel. Ele foi ao motel e encontrou o pai de Gil. Acontece que Ian é, na verdade, meio-irmão de Gil. Ele era o filho da mulher com quem o pai de Gil traía. Ian sempre odiou o pai, e também está furioso que o pai escondeu Gil dele. Ian então invocou o tal boy, que matou seu pai por ele. Eles limparam o corpo e saíram do motel, sem perceber que Tom o viu saindo do motel. Tom recebeu uma ligação do pai de Gil porque este não conseguia falar com ela, então Tom decidiu ir ao motel representando Gil, apenas para encontrar Ian saindo do motel. Quando ele entrou no quarto, ficou confuso porque não viu o pai de Gil em lugar nenhum. No dia seguinte, Ian começou a treinar Gil para controlar suas habilidades. Quando ela falhou, Ian a garantiu que estava tudo bem e de repente admitiu que o Naji, o cachorro de Gil, era na verdade apenas um cachorro imaginário que ele criou como presente para Gil. Enquanto isso, Tom percebeu a mesma coisa quando viu outro cachorro exatamente igual ao Naji. Ele seguiu o cachorro até a casa de Ian e desceu ao porão. Ele olhou nas caixas e viu um monte de fotos de Gil quando ela era jovem. Gil estava parada do lado de fora da casa quando de repente sentiu que estava sendo observada. Ela pôde ouvir um rosnado baixo e seguiu de onde vinha. Ela entrou na casa e viu um armário. Ela o abriu e suspirou aliviada quando viu que estava cheio de um monte de coisas aleatórias. Mas então ela viu uma boneca pulga exatamente igual a que ela perdeu quando era criança, e aquela sensação estranha voltou. Quando Ian a chamou para o café da manhã, ela perguntou sobre seus pais. Ian ficou emocionado ao falar sobre sua mãe, mas Gil ainda estava desconfiada, então pediu para voltar para casa. Quando chegaram à casa de Ian, notaram alguém dentro de sua casa e entraram apenas para ver Tom. Tom mostrou as fotos a Gil e disse que viu Ian no motel onde seu pai desapareceu. Gil então percebeu que Ian devia ser seu meio-irmão. Ian confirma e diz a Gil que fez tudo por ela sem que ela soubesse. Os dois têm a mesma habilidade, então Ian acha que só ele pode entender Gil. Quando Gil ficou com raiva dele por mentir, Ian decidiu mostrar seu novo presente para ela. Eles foram para a garagem, onde Tom e Gil viram seu pai sendo comido por um bando de pugs. Ian deixou Gil chamar a polícia para os assassinatos e ele confessou voluntariamente que era o assassino mascarado. Ele foi preso pelos dois detetives e, a caminho da delegacia, um ônibus escolar parou na frente deles. Foi quando tal boy veio matar os detetives e ajudar Ian. Enquanto isso, Tom e Gil estavam passando um tempo juntos quando Gil acidentalmente criou um bebê sem braços e pernas. Assustado, Ian se recusou a segurar o bebê, o que chateou Gil, que disse a ele para deixá-la sozinha por um tempo. Tom saiu de casa e viu Ian ensanguentado parado lá. Tal boy matou o policial que ainda estava na casa de Ian, e Ian criou uma porta na porta da frente de Tom, revelando uma mulher de capuz vermelho. Tom foi então nocauteado e sequestrado por Ian. Quando Gil percebeu que Tom havia sumido, ela viu um policial morto em frente à casa de Ian e se aproximou do corpo. Lá, no chão, ela viu uma placa dizendo para ela encontrar Ian no bairro fantasma que seu pai criou. Quando Tom acordou, Ian o zombou e disse que Gil em breve se divorciaria dele, assim que percebesse que Ian era o único que poderia entendê-la. E que Gil não ama realmente Tom, e só o escolheu porque ele é a escolha segura. Quando Ian de repente fez uma careta de dor, Tom usou isso como chance para escapar e correu imediatamente, com tal boy perseguindo-o. Já era noite quando Gil chegou ao bairro fantasma. Um caminhão parou na frente dela e um homem saiu. Ela perguntou se o homem viu algo suspeito quando figuras encapuzadas e viscosas de repente o cercaram. As figuras encapuzadas mataram o homem, e uma delas esfaqueou o pneu de Gil. Gil fugiu e se escondeu quando viu tal boy. Então ela ouviu um som vindo de uma casa e viu Tom. Ela se aproximou de Tom e perguntou se ele estava bem. Ela tentou trazer Pretzel Jack de volta, pois ele era o único que poderia ajudá-los naquele momento, mas não conseguiu, e Tom estava agindo de forma estranha. Quando Gil falhou, Tom disse que estava tudo bem e a beijou. Gil apertou a mão de Tom, e um fluido branco foi visto escorrendo de sua mão. Gil percebeu que não era Tom com quem ela estava falando, mas apenas outra criação que Ian controlava para poder sentir Gil. O falso Tom começou a perseguir Gil,
e esta o esfaqueou com um pedaço de madeira afiado. O verdadeiro Tom viu o que estava acontecendo e se aproximou de Jill, que estava cautelosa com ele, pensando que poderia ser outro Tom falso. Tom cortou a própria mão para mostrar a Jill o sangue saindo de sua palma, provando que ele era o verdadeiro Tom. Como havia muitas figuras encapuzadas, Jill e Tom se esconderam dentro de uma casa inacabada até o amanhecer. Jill queria que Tom partisse sozinho e conseguisse ajuda enquanto ela ficava, pois era a única que Ian queria. Mas Tom se recusou a deixá-la para trás. Então eles saíram juntos. No caminho, Jill sentiu a presença de Ian, e Ian saiu de seu esconderijo. Ele estava feliz que Jill sentiu porque, para ele, significava que eles realmente eram feitos um para o outro. Ian ordenou que tal boy perseguisse o casal e matasse Tom. Ele tenta correr atrás deles também, mas já está fraco desde que vem usando toda a sua força para suas criações. Tom e Jill se esconderam dentro de outra casa, onde Tom pediu desculpas por mentir para Jill e não acreditar nela quando ela contou sobre Pretzel Jack da primeira vez. Jill então decidiu criar Pretzel Jack novamente enquanto Tom distraía tal boy. Quando tal boy a pegou, Pretzel Jack já havia sido criado. Ian e Jill lutaram usando tal boy e Pretzel Jack. Quando tal boy perdeu, Ian também pôde sentir a dor. Sabendo que isso nunca terminaria enquanto Ian ainda pudesse criar monstros e enviá-los para matá-los, Jill planejou matar Ian para acabar de uma vez por todas. Os três correram atrás de Ian, e as figuras encapuzadas e viscosas também começaram a persegui-los. Quando Ian viu a cabeça esmagada do falso Tom, ele comeu algo para ganhar um pouco de força para recriar tal boy novamente. Quando viu Jill, Tom e Pretzel Jack correndo em sua direção, ele fugiu novamente e entrou em uma casa. Os três o seguiram para dentro. Estranhamente, as figuras encapuzadas pararam e não o seguiram para dentro. Dentro da casa, Jill abriu um quarto onde viu uma criação quebrada que parecia com ela. Ela percebeu que Ian havia criado uma réplica dela. Ela então abriu a porta dupla e viu Ian sentado com múltiplas portas ao redor da sala. Foi onde ela soube que a porta em seu porão foi criada por Ian. Era a maneira de Ian dar um pequeno empurrão a Jill para que ela percebesse sua habilidade e sentisse a conexão entre os dois. Ele tentou explicar a Jill porque eles eram muito melhores juntos, mas Jill rejeitou suas ideias malucas. Enfurecido, Ian a agarrou. Vendo Jill lutando contra Ian, Pretzel Jack caminhou em direção a eles para ajudá-la, mas tal boy apareceu e matou Pretzel Jack. Vendo isso, Jill de repente se sentiu fraca. Pretzel Jack é uma parte dela, então o que quer que Pretzel Jack estivesse sentindo, ela também podia sentir. Tom saiu de um quarto e encarou tal boy. Então, de repente, correu em direção a tal boy. Tal boy tentou atingi-lo com a furadeira, e Tom os esquivou antes de entrar na sala onde Jill e Ian estavam e fechou a porta. Tal boy começou a destruir a porta, com Ian controlando. Para parar Ian, Jill o esfaqueou, mas o cara não conseguia mais sentir a dor. Quando tal boy destruiu a porta e correu em direção a eles com a furadeira apontada para eles, Tom puxou Jill para longe. Devido ao momentum, tal boy não conseguiu parar e acidentalmente empalou Ian, prendendo contra uma das portas. Ian morreu, e todas as suas criações morreram junto com ele. Anos se passaram desde aquele dia fatídico, e Tom e Jill agora têm um filho. Quando ouviram sua filha chorando, Jill foi atender a criança. Ela voltou para o quarto que dividia com Tom. Sem o conhecimento do casal, sua filha acabará de criar sua primeira porta dos sonhos.